embora você tenha uma experiência de alta transmissão do coronavírus num estágio mais avançado da doença, e por isso os profissionais de saúde correm grande risco se não tomarem as medidas corretas, né? Então, grande parte das transmissão dentro de hospital foram pacientes que já estavam internados, doentes há alguns dias e precisando de cuidados hospitalares. Então, que ele se transmite muito nessa fase, nós conhecemos. Ele se transmite bem também a partir de pacientes com poucos sintomas. E aí a doença pode mimetizar um resfriado, ou o que a população chama de gripe leve. Eu estou um pouco gripado, né? Ele pode estar um pouco gripado, infectado pelo coronavírus, mas como é rígido, é jovem, não ter uma doença grave. Se ele não toma os cuidados que são recomendados, os cuidados de higiene pessoal, de não tossir ou espirrar sem colocar um anteparo, o braço, um papel, logo lavar as mãos com água e sabão, bem lavado até os punhos durante uns 20, 30 segundos, não frequentar ambientes coletivos, se declarar desta forma, né? Porque qual a defesa que as instituições têm? Elas não podem fechar, né? As instituições de saúde, de serviço, muitas não podem fechar. Ela vai perguntar para você quando você chegar, você está com sintoma gripal? Sim, estou. Então, te fornecer uma máscara, te colocar de forma mais isolada. Se você omite essa informação, provavelmente você vai transmitir para alguém que possa ter uma forma muito grave. Então, o quanto nós pudermos evitar aglomerações, nós sabemos que é difícil, né? Sempre que se fala isso, vem a discussão dos transportes coletivos. Sim, é um problema. É o que eu disse, nós não resolvemos os problemas do país de uma hora para outra, né? Há décadas e décadas a gente convive com esses ônibus lotados em Belo Horizonte, principalmente nos horários de pico, um transporte desumano, pessoas que trabalharam o dia inteiro e que vão ali em pé 1, 2 horas de forma espremida, desconfortável. É claro que nós não vamos conseguir resolver isso de uma hora para outra. O que a gente pode fazer? Evite se deslocar, né? Porque se você diminui o número de pessoas, a transmissão aérea melhora. E aí vem os cuidados com as mãos. Se eu peguei em locais públicos, eu imediatamente lavar as mãos, não tocar o rosto. Então essa situação vem, né? Então evitar aglomeração, evitar conviver desnecessariamente, nesse momento é muito importante. Importante para quê? Se nós tivermos formas graves em grupos especiais, que tenhamos essas formas graves num número que possa ser tratado adequadamente, e não de uma forma explosiva, de forma com que nossos serviços de saúde já precarizados não consigam dar assistência adequada. Do ponto de vista da transmissão respiratória, não adianta falar para que todo mundo use máscara, porque não tem máscara para todo mundo, né? Então nós estaríamos aqui pregando uma coisa inexequível, né? O que a gente pode fazer? É que pessoas com sintomas gripais não entrem nesses ônibus, né? Porque elas vão transmitir para outras pessoas. Então, quem precisa trabalhar, mas se está com sintoma gripal, não. Nesse momento, fica em casa e avisa, olha, eu estou com sintoma gripal, vou ficar aqui em casa até que evolua e você esclareça melhor. Então, é tirar essas pessoas, né, de forma voluntária do transporte coletivo. A transmissão indireta do coronavírus, através das mãos, então você pegou lá no ônibus, depois esfregou a mão no rosto, ela é importante. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado, elas vão pegar com certeza dentro do ônibus, em locais que outras pessoas pegaram, né? Não tem jeito, senão você cai lá dentro do ônibus, vai segurar. Não coloque a mão no rosto. Desceu do ônibus, imediatamente, na primeira oportunidade, lave a mão com água e sabão, né? As empresas devem tomar o cuidado de uma limpeza mais frequente, declararam que estão fazendo isso, né? Mas
pode ter passado uma pessoa naquele ônibus na sua frente, que tem espirrado na mão, segurado no local, você vai segurar depois, vai contaminar sua mão. Se você não levar a mão ao rosto, né, e descendo imediatamente lavar as mãos, você pode evitar a sua infecção dessa forma. Então nós temos basicamente que manter sintomáticos em casa. Isso é imprescindível, senão há uma explosão de casos mesmo, né? E as pessoas que têm necessidade fazerem isso. Uma outra coisa que é uma experiência interessante são horários alternativos, né? Porque todos nós começamos a trabalhar no mesmo horário. Então, vamos dizer, Belo Horizonte restringe o horário de funcionamento de shopping de 12 às 20 horas. Então, o trabalhador de shopping não precisa sair de casa às 6 horas, 7 horas, que o ônibus está super lotado, nem precisa voltar às 18. Então, você fazer horários alternativos. Numa sessão pública em que a pessoa pode trabalhar 6 horas sem grande perda de produtividade, uma turma trabalha de manhã, outra turma trabalha à tarde, pelo menos na volta do serviço ou na ida, uma das viagens, você reduz essa possibilidade no transporte coletivo. Agora, como a gente reconhece, né, está aberto a críticas, em quem critica, são medidas paliativas, de emergência. O ideal é que as pessoas fossem tratadas de forma humana no setor público, no setor de transporte, né? Que elas não fossem jogadas como gado dentro de um ônibus, despejado numa estação que é para encher mais ainda o outro ônibus para chegar no seu local de destino. Onde eu trabalho, nós temos funcionários que demoram 1h30, 2 horas por dia, ida para ir e para voltar dentro de ônibus lotados, porque eles têm que trabalhar. Difícil resolver isso de uma hora para outra, e nós precisamos da solidariedade de todos. Tem sintoma gripal, não entra no ônibus, fica em casa, né? E os patrões e quem de direito vai ter que compreender isso nesse momento, é uma coisa transitória. E nós temos o cuidado com contágio indireto. O contágio por via aérea, as medidas estão sendo tomadas de manter janelas abertas, de evitar proximidade, né? Mas a gente confessa que dentro da realidade do transporte público na nossa cidade, se ele continuar como é difícil você se precaver de uma transmissão respiratória. Então, vamos deixar os idosos, as pessoas com comorbidade, fora desse ônibus, né? Que façam home office, ou que venham em horário diferenciado, que fiquem em local diferenciado. Muitos do trabalho é imprescindível, né? E talvez até sejam as pessoas mais experientes. Por exemplo, na área de saúde, você vai afastar os maiores de 60 anos, você vai perder em qualidade. Mas eles não precisam ser o primeiro a atender o paciente lá na porta, né? Então, são medidas de bom senso, que de forma organizada nós podemos tomar. Ao final da epidemia, nós vamos ver qual foi o nosso papel como sociedade, né? Claro que nós temos que cobrar das autoridades, nós temos que cobrar do setor de saúde, mas temos que cobrar de nós também. Qual foi nosso comportamento, né? No sentido de evitar uma explosão de casos.